Boa noite. Bora começar a nossa terceira live da semana. Vou receber novamente a Isis aqui comigo hoje para a gente falar sobre planejamento conjugal e já com a novidade divulgada. E aí a gente já vai conversar sobre isso. Já vou aceitá-la aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Ainda não te vejo, Isis. Oi, oi. Tô tentando Agora aqui. Engraçado, eu não te enxergo. ai, sério. Ah, tá, Ah, mas tá bom, tô escutando. sim, 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 sim. Tô Tá. E quem tá escutando, tô. assistindo, quem tá nos Oi? assistindo, consegue nos ver, nos ouvir, tudo certo? Só vamos esperar um ok ali. Não sei o que está acontecendo, que eu não posso te ver. Oi, oi, boa noite para todo mundo. Noite. Bueno, vamos começar então. Vamos falar desse tema super importante aí. Vamos lá. Isso aí, seja bem-vinda mais uma vez. E eu tava Obrigada. que a live de hoje já está. Ai, que bom, Bárbara, obrigada. Já está acontecendo depois de divulgada a novidade da semana, né? Que são as inscrições abertas para imersão prática em advocacia familiarista, a nossa segunda turma da imersão. Então, inscrições abertas, cronograma divulgado já, com os temas da imersão e planejamento matrimonial, planejamento conjugal é um dos temas da imersão, de um dos encontros. Então, a imersão é dividida em quatro principais temas, que é o planejamento matrimonial, os contratos no âmbito de direito de família, as estratégias para atuação em divórcio e a contratação, precificação de honorários. Então, esses são os quatro principais encontros, que são encontros ao vivo, além de também aulas especiais, disciplinas especiais, outras masterclass também, que vão ser disponibilizadas na plataforma. Então, a gente também tem alguns conteúdos assíncronos, né? Então, além dos encontros ao vivo, além de materiais complementares, outros temas serão abordados na imersão e todos aí convidados a conhecerem a imersão e estarem conosco já a partir do dia 4, a partir do dia 4 de maio, então não nesse sábado próximo, a gente já começa com uma masterclass, né? Então, que é um dos bônus aí da inscrição para essa segunda turma de negociação estratégica no direito de família, um encontro ao vivo também. Para quem atua, então, na área de família, ainda que não exclusivamente com o direito de família, mas que tem aí alguma afinidade com o tema e que a gente preparou toda uma metodologia prática mesmo, né, para atuação em inúmeros serviços e confecções de instrumentos jurídicos desses temas tão contemporâneos e que atendem aí necessidades e complexidades das relações familiares e que apresentam também para a advocacia uma efetividade, uma rentabilidade importante e de resultados rápidos, né, para os clientes. Então, é bom para todo mundo e é também uma forma de se especializar nessa área, né? De se atualizar, de se especializar com esse foco estratégico. Então, é uma oportunidade aí de em pouco tempo, né, Isis? A gente está falando aí em torno de 2 meses, né, ao longo desse cronograma que a gente tem para se atualizar com esses temas e já colocar isso em prática imediatamente, né? Como tem esse foco mesmo
de colocar em prática já esse conhecimento e aí transformar a sua atuação profissional com esse foco estratégico. Bem, e o tema de hoje, então, é o planejamento conjugal, o planejamento matrimonial. E aí a gente pode já começar a conversar, eu vou te passar a palavra. Esse é um tema, né? Eu digo, o direito de família está na nossa vida, né, Ana Carolina, há muitos anos. Desde a área de pesquisa, família e sucessões, sempre foi um tema aí que, desde a época da graduação, eu já me apaixonei por essa área e comecei a me dedicar, e toda a minha construção, assim, dentro do direito civil, foi permeada sempre por uma pesquisa mais aprofundada nisso. E a questão do planejamento matrimonial é um dos temas muito bacanas a gente conversar. Porque se a gente está falando de direito civil, hoje ainda na aula, conversando com os meus alunos, eu falava sobre autonomia privada e a diferença de autonomia da vontade, autonomia privada, enfim, toda aquela discussão ali naquele direito civil 1, que é super importante, que cabe muito aqui quando a gente está falando de planejamento matrimonial. Por quê? Porque quando a gente está falando de planejamento matrimonial e ou seja, duas pessoas, duas ou mais pessoas, enfim, que resolvem criar uma relação conjuntamente. Então, qualquer união entre duas ou mais pessoas que querem ter uma vida compartilhada, querem dividir, né, questões afetivas, mas também estão dividindo ali questões de ordem financeira. Se a gente pensar dentro desse lugar, até porque quando a gente fala de autonomia privada, a gente está falando aí de um pedaço de uma expressão de liberdade jurídica. E a autonomia privada está falando de autonomia negocial. E quando a gente está falando de planejamento, quando duas ou mais pessoas resolvem constituir, né, uma estrutura familiar, esse assunto é super necessário de ser conversado. Porque a gente está falando aí da possibilidade de a gente organizar, de alinhar expectativas. Porque no início a gente fala, mas isso, né, no início tudo são flores. É só o amor que importa. Não estou dizendo que isso não é importante, que isso é algo super bonito e belo dentro dessa constituição dessa relação. Mas a gente também tem que pensar dos efeitos práticos que isso vai ter ali na frente. Então, sim, ninguém casa querendo descasar. É óbvio que não. Ninguém constitui uma união estável querendo desfazer essa união. Mas isso pode acontecer por vários motivos. Até mesmo por um motivo muito que a gente nem gosta de falar, que é a morte. Então, as pessoas podem, sim, né, vir a falecer no curso dessa união, a gente pode ter uma dissolução dessa união. E quando a gente fala de planejamento matrimonial, e dentro desse cenário, a gente está falando exatamente da possibilidade de organizar tudo e de deixar as pessoas confortáveis nesse cenário. É aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. Então, aqui, a ideia principal do planejamento matrimonial, enfim, conjugal, é exatamente a gente poder definir as regras desse jogo. Como é que vai ser isso? Eu sei que são conversas difíceis, né? Não é uma conversa simples e fácil, mas é uma conversa extremamente necessária quando a gente está falando. E essa orientação jurídica, esse conhecimento é fundamental para que a gente possa, quando as pessoas procuram advogado e advogada, prestar essa orientação com qualidade, porque isso vai fazer toda a diferença aí dentro desse lugar, né? Tu trouxe um ponto bem interessante, né? Que é a necessidade de conversas, não necessariamente difíceis, né? Mas no mínimo desafiadoras, porque quando a gente fala em planejamento, né? Que demanda uma organização, alguns esclarecimentos, até conquistar aí um nível de consciência dos efeitos jurídicos que um relacionamento, uma relação afetiva e a constituição de um núcleo familiar apresenta para as pessoas, né? São consequências jurídicas de nível de ordem pessoal, existencial, patrimonial, que vai permear essa relação, né? Principalmente quando a gente está falando aí de um planejamento que antecede um casamento, eventualmente, ainda que não seja somente para o casamento, pode ser para a união estável também, né? Então, por isso que a gente costuma chamar até de planejamento conjugal, que está ligado a esse vínculo de conjugalidade que existe, né? Tanto no casamento quanto na união estável.
mas que é com esse intuito de trazer essa consciência, essa tomada de decisão sobre esses aspectos, porque quando a gente fala, né, especialmente do casamento, como eu dizia, a gente está falando de um negócio jurídico, né? E aí nós temos no casamento os deveres conjugais, né? Assim como a gente tem os deveres na união estável, são coisas que podem também, que estão nesse âmbito do exercício de autonomia de vontade, autonomia privada, das pessoas modularem esses efeitos em alguma medida, de contratarem isso naquilo que diz respeito à vida privada, né? A essa relação, desde que não viole leis, ou seja, contrária à lei, à ordem pública, né? As pessoas podem fazer combinados a respeito disso. Quando a gente fala de planejamento conjugal, a gente não está falando somente de questões patrimoniais como a definição de um regime de bens, por exemplo, diverso do regime legal, né? Não é somente falar de pacto antinupcial, por exemplo, no caso do casamento, ou um contrato de convivência, uma escritura pública de união estável. Esses são alguns instrumentos possíveis. Mas, sobretudo, a gente está falando dessa necessidade dessa conversa, né? De tratar dessas questões num momento em que as pessoas estão iniciando um relacionamento, né? Fazendo planos, planejando o futuro da constituição dessa família. Que é claro, aqui não tem, é justamente ao contrário, muitas vezes, do que essa crença que se tem, né? De que falar sobre isso é não ter confiança na outra pessoa, ou que já está pensando em se separar antes mesmo de casar. Mas, na verdade, esse é o melhor momento, né, para se conversar sobre essas coisas, e é justamente ao contrário, é por confiar na relação e na pessoa, e por ter esse projeto de vida comum, né, olhando para o futuro, de constituir família, de ter filhos, de constituir patrimônio, de constituir negócios, né, de conciliar aí vida profissional com a vida familiar, com os acordos, com os combinados de tantas ordens, né? Então, é realmente necessário. E antes de te passar a palavra, porque tem uma pergunta ali já da nossa audiência, né? Não sei se tu chegou a anotar. Uhum. Tá, aqui já. Que na segunda-feira agora, hoje, meu Deus, já me perdi nos dias, hoje é quinta, né? Quinta. Na, segu, na segunda-feira tem um programa da GNT que eu gosto muito, que é o Papo de Segunda, né? E eles Uhum. estavam falando justamente sobre essa questão dos contratos. Foi uma conversa bem interessante. Eu não consegui assistir o programa na íntegra, mas assisti alguns cortes no Instagram. E eu fiquei assim tão contente em ver que esse é um papo que acontece e uma conversa que está acontecendo bom num canal, num horário nobre, né, por pessoas que não são da área jurídica, trazendo e confessando, né, as suas percepções a respeito disso, quanto isso é maduro, quanto isso é importante que essa conversa saia do âmbito jurídico, principalmente, né? Porque aqui a gente sempre diz, né, a gente fala para advogados, mas também são informações e conversas que são importantes também chegarem para quem não é da área jurídica, né? Porque a gente, tecnicamente falando, tem essa consciência, essa percepção da importância por conhecer os efeitos jurídicos do casamento, da união estável, entende como um benefício, como uma vantagem, como uma segurança jurídica. Que às vezes as pessoas que não são da área não necessariamente alcançam essa complexidade no sentido de estou me preparando para me casar, eu vou pensar em tantas outras coisas, né? Que menos fazer um contrato ou conversar sobre essas questões, né? A gente não se prepara para isso. Então, eu vou te passar a palavra para a gente já responder essas perguntas. Tem mais uma Pegou pergunta mais um. aqui. Então, se tu quiser começar a responder, depois eu te complemento também. Eu eu queria até, estava pensando aqui em várias coisas, tu foi falando, e pensando nisso, né, da importância dessa informação circular mesmo, a gente começar a conversar sobre isso de forma mais ampla, né, da gente começar
a conversar sobre esses espaços e da importância disso chegar em todos os lugares. E da gente pensar, e aí eu achei ótima a pergunta da Clarissa, como conduzir um planejamento de união estável não oficializada? Essa pergunta é excelente, porque isso, a união estável, ela não necessariamente precisa de uma formalização. Ela pode ter um contrato de união estável, quando a gente quer, inclusive, escolher o regime de bens específico, pode. Mas, em geral, na vida geral, o que acontece é que isso não é formalizado na maioria das vezes. A união estável é um fato da vida. As pessoas se unem e vão morar juntas, vão ter essa intenção de constituir família, né? Vão ter essa vontade dessa divisão patrimonial de afetos e também de patrimônio, porque a gente está ali nessa dinâmica. E aí, qual é o desafio do não oficializado? Isso não impede que esse diálogo aconteça. Então, não há necessidade da gente ter uma união estável oficializada para que a gente possa construir, a Ana Carolina falou de diálogos desafiadores, né, conversas desafiadoras. Essas conversas desafiadoras, elas permeiam todas as relações familiares e as relações humanas, porque nós estamos o tempo todo nos ressignificando, né, pensando, mudando também. Então, quando a gente tem essa conversa lá no início dessa relação, isso contribui para que a gente tenha um alinhamento de expectativas. Então, sim, alguém que está vivendo em união estável e não realizou esse tipo de formalização, pode vir a realizar isso e pode buscar um profissional exatamente para esclarecer e para conduzir esses combinados, né? Para fazer esses ajustes mais finos aí nessa relação, porque a gente está falando aqui de uma estrutura que possui reflexos, né, no âmbito das relações cíveis. E quando a gente está falando de relações cíveis, relações entre particulares, a gente está falando necessariamente aí de um objeto que a gente tem a questão do financeiro por trás também. Né? Por que a gente tem essa questão? Eu vou destacar essa questão da questão financeira. Porque muitas vezes o diálogo sobre o dinheiro é uma coisa, é um tabu. Vocês não querem falar sobre isso. Ah, não, esse não é um assunto que a gente quer conversar. Então, às vezes, poder, já num primeiro momento, tirar esses tabus, tirar essa perspectiva de que falar sobre questões financeiras e dinheiro é algo realmente importante, auxilia no fortalecimento dessa relação, inclusive. Isso, no lugar as pessoas dizem, isso é falta de confiança. Eu acho que é o contrário. É realmente confiar muito nessa relação e nessa vontade de permanecer, de constituir uma família, de ter uma convivência duradoura dentro com essa pessoa que me faz ter a oportunidade de ter conversas que são mais desafiadoras às vezes. E quando a gente fala de conversas difíceis, é por isso, porque tem um lugar de muitos medos, de muitos tabus, de muitas questões que ficam ali, às vezes, impedindo que a gente possa ter uma liberdade de poder conversar sobre tudo isso. Então, acho que quando, às vezes, isso aparece ao longo, depois de muitos anos, já vem com uma carga dos não ditos ao longo desses anos. Aí lá no final começa a vir todo aquele turbilhão de coisas, ou seja, todo aquele acúmulo, a ideia do copo que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e não consegue esvaziar, porque a gente não consegue diluir esse diálogo, e aí chega uma hora que vai extrapolar, chega uma hora que não vai ter como, não tem outro caminho senão transbordar. Vocês querem completar aí? A gente tem mais uma pergunta aqui da Bruna, para a gente poder depois seguir nessa pergunta. Porque muitas vezes essa conversa é evitada no início do relacionamento, essencialmente sobre questões patrimoniais, é o que tem se mostrado e se revela, né, em levantamentos, em pesquisas, que é justamente o motivo pelo qual os casais se separam, né? O maior motivo mais recorrente das separações normalmente está ligado com questões financeiras, né? Então, é muito importante tratar disso num momento prévio, então, assim, no momento que as pessoas estão com um ânimo maior, né, e mais dispostas a falarem sobre isso é quando as coisas estão bem, né, quando as pessoas estão até mesmo, né, que a gente diz, né, o relacionamento ele começa quando a paixão acaba, né, e aí quando a gente tá, e aí justamente a gente tá com pessoas que estão dispostas a esse afeto, né, a construir essa relação baseada no amor e na confiança, e que aí é o momento, né, é o melhor momento para conversar.
A outra pergunta, então, como conduzir, né, esse planejamento de uma união estável não oficializada? Bom, é realmente vendo, tomando perspectiva do que, por exemplo, então as pessoas vivem uma união estável não oficializada. O primeiro ponto é, não existe união estável sem regime de bens. Então, se elas Uhum, vivem em união estável, elas já estão vivendo num relacionamento que tem como regime de bens a comunhão parcial de bens. Então, assim, elas não decidiram isso, a legislação decide por elas, né? Então, eu, por exemplo, vou estar diante desse casal que vive uma união estável não formalizada por 10 anos, a primeira providência é verificar o que aconteceu durante nesses 10 anos, especialmente nos aspectos patrimoniais, para ver se há um interesse em formalizar essa união estável ou convertê-la em casamento, né? Ou fazer a mudança de regime de bens, lembrando que não tem efeito retroativo, é sempre, né? Daqui para frente dessa tomada de decisão, por exemplo, ok, vamos converter essa união estável, vamos nos casar, né? Ela não é oficializada, então não se converte, mas vamos nos casar, né? Ou fazer o reconhecimento dessa união estável, fazer eventualmente uma divisão de aquestos, né? De divisão de bens desse período, e casar pelo regime da separação de bens, por exemplo. Isso é um planejamento essencialmente patrimonial uhum, dessa relação, né? E que é muito importante que se faça essencialmente quando a gente vai para um regime que não tem a comunicação de patrimônio como é o da separação de bens. Então, nesse caso, é essencial ter esse planejamento, porque se essas pessoas, durante esse período de união estável, constituíram algum patrimônio, é importante que se faça a apuração, o levantamento desse patrimônio para eventual partilha, compensação, indenização. Então, e não, e assim, então, toda vez que as pessoas forem, todas as vezes que as pessoas decidem se casar, é muito importante justamente verificar qual é o status da relação delas até esse momento, né? Então, assim, quando a escolha do regime de bens é diversa do regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, necessariamente no casamento vai ter que, e também na união estável, no casamento fazer pacto antinupcial, na união estável fazer uma escritura pública, um contrato de definição de regime de bens diferente, né? As pessoas quando decidem escolher de regime diverso, precisam do instrumento, precisam formalizar. Então, essa é uma forma de planejamento também, né, para tratar dessa mudança. E aí a gente já tem também, não, ainda que não obrigatória, a participação de um advogado se mostra essencial. E aí também se abre, é o que a gente sempre fala, é um nicho de atuação muito importante do advogado, né? E que coloca ele num papel informativo, consultivo, preventivo, né? De, por exemplo, trabalhar com essa questão de planejamento patrimonial, não só na prospecção de clientes, né? Atuando nessa área, mas trabalhando com os seus clientes também. Então, quem trabalha na área de direito de família e faz o divórcio, né? Ou na área de sucessões faz inventário, já tem aí um potencial cliente, uma potencial pessoa que possa se fazer valer de um planejamento patrimonial, né? Então, isso é muito importante na visão da advocacia pensar sobre isso. E aí, até já aproveitando para responder, já que eu estou falando de regime de bens, a outra pergunta que a gente tem aqui é qual é o melhor regime de bens para o casal empresário, né? Então, o que que acontece? O melhor regime de bens é aquele que se adequa à realidade do casal, daquelas pessoas, né? Então, o melhor depende da realidade dos interesses daquelas pessoas e das atividades profissionais, nesse caso, quando diz um casal empresário, me parece que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que um dos benefícios e vantagens e indicação de se fazer um planejamento patrimonial conjugal é de evitar a confusão patrimonial. Esse é um ponto. Então, qual é o regime que minimiza essa consequência,
né, eventualmente de confusão patrimonial, qual é o regime que para esse casal minimiza a dependência de um ou outro, né, para transações, para realização de negócios jurídicos. E quando se fala em casal empresário, a gente também precisa verificar se esse casal é sócio entre si numa sociedade empresária, se tem interesse de ser, porque, por exemplo, casais que são casados pelo regime da comunhão universal de bens não podem ser sócios entre si. Então, daí para esse casal não é o melhor regime, né? Se eles têm esse interesse de formar uma sociedade empresária. Então, a gente precisa entender qual é o contexto empresarial e quais são as necessidades que essas atividades profissionais em que eles estão inseridos se apresentam para daí, então, a gente verificar qual é o melhor regime. E não só isso. O planejamento patrimonial, conjugal, a gente também tem essa autonomia de modular os efeitos dos regimes de bens daquilo que a gente chama de regime customizado, né? Então, a gente não cria um novo regime, a gente vai então definir, por exemplo, que o casal vai se casar então pelo regime da comunhão parcial de bens, mas que as cotas empresárias de cada um em sua sociedade não vão se comunicar, por exemplo, né? Então a gente está aí modulando algum efeito, vai ficar na ordem da massa patrimonial particular de cada um. Então, assim, isso vai depender, e por isso que a análise estratégica, a atuação estratégica do advogado nesses casos essencialmente, é fundamental, porque a gente está falando aí de um olhar cuidadoso e de proteção de pessoas, das suas relações, do seu patrimônio, desses efeitos que a gente falava, e do que as pessoas entendem como importante também nas suas atividades profissionais, né? Porque o casamento também é uma sociedade, né? Também forma uma sociedade entre as pessoas. Só que daí a gente está falando de uma sociedade conjugal. Então, tal qual uma empresa, né? Né, uma sociedade empresária precisa aí ter algumas regras, algumas combinações importantes que vão impactar diretamente essa relação, essa sociedade, né? Até porque a gente está falando aí, eu vou voltar no ponto que eu acho que é fundamental quando a gente pensa que a autonomia, o exercício de fazer aquilo que para mim faz sentido. Então, dentro do meu, é o cuidado com essa personalização. Quando a gente está falando de planejamento conjugal e de todas as consequências e de pensar estrategicamente isso, a gente está realmente pensando em personalizar para aquelas pessoas para atender as necessidades específicas delas. E cada pessoa vai ter uma necessidade, vai ter uma situação patrimonial, vai ter um contexto de trabalho, de empresa, enfim, que é muito específico. Então, a partir disso, é muito possível construir, né, cláusulas específicas com a escolha de um determinado regime que possa atender aquelas pessoas. Isso é exercício da autonomia privada, né? A possibilidade de eu conseguir construir aquilo que faz sentido para a minha relação dentro daquele cenário. Então, acho que isso tem uma lógica de prevenção muito interessante, porque isso previne esses conflitos e desgastes mais profundos no futuro. Que haverão desgastes num divórcio, numa separação, é inerente, né? Não há como dizer, mas a gente pode evitar aí algumas outras consequências, como, por exemplo, a questão envolvendo a questão patrimonial. Então, quando é que a legislação responde, que foi que a Ana falava do regime de bens? Se eu não escolhi qual é o regime que faz sentido para mim, que eu escolho, o Código Civil vai me dizer qual é a regra geral. Então, quando eu não tomo essa decisão baseada na minha autonomia, o Código Civil vai me dar uma resposta, né? Em muitos casos, né? Não necessariamente em todos, mas em muitos casos, sim, a ideia é que o Código Civil me dê pelo menos parâmetros ali para essa tomada para as consequências jurídicas daquele ato que está sendo realizado. E por isso que é tão importante esse acompanhamento do advogado, porque pelo seu conhecimento técnico da situação. Então, ele consegue orientar adequadamente para identificar. Não é uma coisa intuitiva, percebam? Não é uma coisa simples, que eu tenho pouca informação e consigo chegar naquele lugar. Não, é um complexo de informações que vai nos auxiliar a chegar num determinado lugar
que faça sentido para aquelas pessoas naquela relação específica. Né? Uhum. Na realidade que elas estão inseridas, É, né? é. Nas necessidades que aquele relacionamento, que aquela relação que se forma ali exige, né? Então, assim, a gente tem tanto questões patrimoniais quanto essas questões relacionais hoje, né? As famílias recompostas. Então, por exemplo, o casal que inicia um relacionamento em que um ou os dois já têm filhos de relacionamento anteriores, por exemplo, né? Já passaram eventualmente por um divórcio. Então, Uhum. são coisas que a gente vai precisar olhar, né, na realidade daquelas pessoas, daquela relação, para entender o que, que melhor se adequa àquela situação, àquelas necessidades. E a gente tem instrumentos jurídicos para isso, técnica para isso, desde que a gente consiga, né, ter esse espaço de diálogo e de conversa necessário para se fazer essas combinações, né? Então, de situações que elas já se apresentam, né, no início da relação, como, por exemplo, filhos de relacionamentos anteriores, constituição de patrimônio já, né, cada um com o seu acervo patrimonial, atividades empresariais já existentes e planos do futuro, né? Então, filhos, se vão ter filhos, se não vão ter filhos, né? Como que vai ficar a gestão financeira dessa família no momento da gravidez, por exemplo, no período de gravidez, nos primeiros anos, né, da vida dos filhos, como é que isso vai se dar, como é que vai ser o compartilhamento de responsabilidades. Tudo isso pode ser conversado, e não no sentido de engessar, né? Não, a gente não tem total previsibilidade do que a vida, né, vai apresentar para nós, não é nem essa, não se tem nem essa pretensão, né, de que a gente tenha controle de tudo que pode acontecer, mas é justamente gerar aí algum parâmetro para que no momento de tomada de decisão, quando imprevistos acontecerem, quando esses eventos da vida se apresentarem, se tenha mais tranquilidade para tomar uma decisão futura, que é de um futuro incerto, né? Se tiver filhos, se alguém tiver alguma questão de saúde, se alguém tiver alguma situação aí de perda financeira, enfim, tudo que pode vir a acontecer, que a gente sabe que são coisas que não estão no nosso controle. E aí tem uma outra pergunta que fala da questão de financiamento de imóveis. E aí é justamente nesse ponto que é tão importante a gente entender de que realidade essas pessoas que estão iniciando um relacionamento, ou que vão se casar, ou que vão formalizar a união estável, é justamente nesse ponto de perceber qual é a situação financeira patrimonial dessas pessoas, porque tudo isso tem consequência, né? Então, não só no momento, porque, claro, quando a gente fala de divisão de bens, divisão, né, no sentido de partilha, quando a gente tem o evento separação, dissolução de união estável, divórcio ou a morte, né? Enquanto as pessoas estão juntas, elas estão. Essa construção patrimonial daquilo que se adquire onerosamente ao longo da união, ou até mesmo de dívidas que são contraídas, revertidas para a relação, para a família, é algo comum, faz parte justamente do que a gente chama desses aquestos, né? Dessa massa patrimonial, esse acervo patrimonial daquela família. A gestão disso acontece na realidade de cada um, né? Então, o salário, né, a renda de cada um vai se comunicar nessa gestão patrimonial financeira do casal. Então, tudo isso vai ter algum indicativo pela escolha de regime de bens, então a gente só consegue responder essa questão de dívidas contraídas antes, durante a relação, né, como é também o caso de um financiamento, por exemplo, porque não há, né, a propriedade, não há um bem adquirido efetivamente, né, a gente está falando aí de uma expectativa de aquisição de propriedade, e sim a gente tem uma dívida
né, trocando em palavras mais simples, né, uma dívida que se tem e como vai se dar a gestão disso, se esse bem eventualmente vai se comunicar ou não durante a relação e no momento de separação, a depender do regime de bens e a depender do fato gerador, de quando foi, né, feita essa dívida, esse compromisso financeiro. É, Então, já te passo para ti. Ai, já passou do horário, eu menina. digo, já passamos do horário aqui, eu acho que eu acho que esse ponto aqui é importante só, porque é isso, a gente às vezes parece que é uma pergunta simples, mas essa pergunta que pode parecer simples, ela vai ter muitas complexidades e desdobramentos. Então não é uma coisa assim, eu vou te ligar e vou te perguntar. Não, calma, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa entender detalhadamente, fazer uma avaliação da situação para que se possa dar uma resposta juridicamente, né, aceitável dentro desse cenário e adequada também, para que a gente possa ter aí todos os detalhes. Percebo que a gente está falando várias coisas, né, muitas consequências jurídicas aqui. Então, às vezes uma pergunta simples do tipo, que regime de bens é para o casal? Tem muitas possibilidades. Depende de muitos cenários. Por isso a importância do diagnóstico, da triagem adequada, de identificar detalhadamente todo esse cenário para a gente poder aí montar esse mapa das possibilidades, das opções que a gente cria quando vai realizar uma ação que tenha um efeito, um impacto no mundo jurídico. Aí. Sim, passamos no horário já. Hoje foi o dia de passar do horário, né? Então, vai estar boa, ao menos para nós, eu acho que tá, né? Mas assim, amanhã a gente tem mais um encontro, né? A gente vai falar um pouquinho, já vai seguir falando nessa ordem, né, do exercício da autonomia por meio da conversa sobre os contratos. Então, isso tem, né, uma relação direta aqui com o planejamento também. Eu reforço, então, o convite aí da oportunidade que a gente está já com as inscrições abertas para imersão. A gente ia até convidar a Bárbara para falar hoje, mas assim, já passamos, já não vou nem te pedir a essa hora da noite, mas se tu puder amanhã ou em outro momento compartilhar conosco, eu vou deixar aqui o suspense, né? Que a Bárbara foi aluna da primeira turma da imersão para ela compartilhar conosco o depoimento. Então é uma alegria muito grande poder, né, já estar nessa segunda edição aí, porque justamente esses temas apresentam uma complexidade, uma necessidade de um olhar cuidadoso, técnico, e que a gente tem aí, né, desse lugar da advocacia, uma oportunidade muito grande de tornar isso um serviço adequado, interessante, atrativo para as pessoas, até, né, quando a gente fala do posicionamento, da comunicação assertiva, de tornar isso um serviço, de saber precificar esse serviço, que é tão importante. Bom, a gente é suspeito para falar, né, desse lugar, dessa prática negocial da advocacia extrajudicial, porque realmente assim é um campo muito interessante de atuação, porque coloca aí essa perspectiva mais resolutiva e de uma entrega, como eu dizia, né, eficiente para as pessoas, né, e de tranquilidade. É melhor trabalhar nesse lugar da prevenção do que trabalhar quando os problemas já estão postos e é tudo mais desgastante, tudo mais custoso em muitas ordens. Então, obrigada aí pela participação de todos, obrigada aí pela parceria. Passamos um Valeu. pouquinho, mas amanhã a gente se vê de novo. E qualquer dúvida, nos mandem mensagem no direct, qualquer dúvida que tiver em relação à imersão. E nos encontramos amanhã e, quem sabe, já no dia 4 nessa nova turma. Então, até. Boa noite. Beijinho. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.